Então agora a nossa questão 3, mais uma questão de sistema, né? Se eu não me engano, as 3 primeiras foram de sistema, ou as 4 primeiras, não sei, acho que foram as 3. Questão da UEA, né? Nossa amiga aqui próxima. Então, um casal aí foi para uma excursão e eles passaram alguns dias no Hotel Alfa, alguns dias no Hotel Iris, totalizando um número K de diárias, né? Então, vamos dar um destaque aqui, né? Que resultou, né? A quantidade de dias que eu passei em um, mais a quantidade de dias que eu passei no outro. Isso resultou K diárias em hotel. E tá aqui o preço das diárias aí já do casal. Sabendo que eles gastaram exatamente R$ 1.080 com diária e que durante a excursão eles permaneceram no Hotel Iris o triplo que permaneceram no Hotel Alfa. Então aí estão nossas informações, né? Então vamos chamar a quantidade de dias que eu passei no Hotel Alfa de A. Veja bem, a quantidade de dias que eu passei no Hotel Alfa. E a quantidade de dias que eu passei no Hotel Iris de I, né? Então, primeiro de tudo, a gente sabe que a quantidade em alfa mais a quantidade em íris, isso tem que dar o total K de diárias, que é o que ele está nos perguntando. Muito cuidado com essa questão, porque provavelmente nas alternativas deve ter alternativa com o valor de A, deve ter alternativa com o valor de I e deve ter alternativa com a soma dos valores. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Então ele falou assim, ó, sabe-se que eu gastei R$ 1.080 ao todo. Então significa que se eu pegar a quantidade de dias que eu passei no Hotel Alfa e multiplicar por quanto que eu gastei em Alfa, ou seja, 150A, mais a quantidade de dias que eu passei no Hotel Iris e multiplicar pelo preço de cada dia em Iris, né? Então 130i, note que eu estou falando a quantidade de dias vezes o preço, mas eu estou escrevendo o preço vezes a quantidade de dias. No produto de números, né, a ordem não importa. Né? Nem sempre a ordem não importa. Por exemplo, no produto de matrizes a ordem importa, mas como a gente imagina que alfa é um número real, né? Então o produto é comutativo, né? Então, quando eu fizer essa soma aqui, isso tem que dar R$ 1.080, né? Analise bem essa primeira frase aqui, nessa primeira igualdade. Veja se você concorda, se você passou um exemplo, né? 2 dias no Hotel Alfa e 3 dias no Hotel Iris. Quanto é que eu tinha gastado ao todo? Então seria 2 vezes 150 mais 130 vezes 3, né? Então deixe bem claro isso assim na sua cabeça, essa primeira igualdade. E depois ele falou aqui que durante a excursão eu permaneci no Hotel Iris o triplo de dias do Hotel Alfa. Então significa que Iris é igual o triplo de alfa. Então veja que eu acabei de montar o meu sistema. Mais uma vez, esse é um sistema onde a variável i já está isolada, né? Igual a nossa primeira questão, uma variável já estava isolada, então parece ser uma ótima ideia resolver por substituição. Então, onde tem i, eu vou substituir por 3a. Então a conta vai ficar assim, ó, 150a mais 130 vezes, aí era 130 vezes i, né? Só que no lugar do i eu vou botar 3a. E isso é igual a 1.080. Então, fazendo essas contas aí, aqui eu vou ter 150a mais 390a, né? Porque 130 vezes 3 vai dar 390, igual a 1.080. Quando você fizer essa soma aqui, né? Veja que é como se você tivesse 150 laranjas mais 390 laranjas, né? Então, no final é 150 mais 390 laranjas. Então, ao fazer essa soma aqui, 390 mais 150 vai dar 540, né? 540A. Veja que quando você chega aqui em 540A igual a 1080, isso já dá uma forte impressão que a gente acertou, né? Porque o 540 vai passar dividindo e o 1080 é divisível por 540, né? O que significa um número ser divisível por outro é que quando eu efetuar essa divisão vai dar um número inteiro, né? Ou eu digo assim, 1080 divisível por 540, uma vez que 1080 é igual a 540 vezes o inteiro, né? Em outras palavras, aqui 1080 dividido para 540 resulta em um inteiro. E esse inteiro é 2, né? Então significa que a quantidade de dias que eu passei em alfa é 2. Quanto é que é a quantidade de dias que eu passei em íris? É o triplo disso, é 6.
Veja que nas alternativas tem 6, né? E isso não é nossa resposta. Ele não quer saber quantos dias ele passou em Íris. Ele quer saber o número K de diárias. Ou seja, a soma 6 mais 2. Então, a nossa resposta é a letra C, de casa, né? O que ele quer saber é o K. Ou seja, 2 mais 6 igual a 8. Isso que é a nossa resposta. Né? Veja como vestibulares são traiçoeiros aí para tentar fazer você errar. Então, nossa resposta correta fica a letra C de casa.